Este episódio é um oferecimento LupaCast, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado. Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo, Edilene Ribeiro e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Olá, estamos começando mais um episódio de Protagonistas. Eu sou a Ariane Lobo e aqui comigo está Edilene Ribeiro. Olá! Paloma Mina não está aqui na bancada, mas ela está sempre trabalhando nos bastidores e logo ela estará de volta com a gente. E antes de contar quem é a nossa protagonista de hoje, eu quero pedir para você dar um like neste episódio, se inscrever no nosso canal lá no YouTube e também seguir a gente no Spotify. E olha só, você já está seguindo a gente no Instagram? Protagonistas.podcast. Vai lá, curte a gente, porque ó, lá tem os melhores cortes, lá tem conteúdo, tem foto, tem bastidores, tem muita coisa legal. Então, segue a gente também no Instagram e no TikTok. Sim. E o Protagonistas, como vocês sabem, é um projeto bebê, mas que tem um propósito muito legal, né, Isso. Que é de levar informação e inspiração para quem já empreende ou para quem pretende empreender. Além de histórias inspiradoras, Exato. né? Como a da nossa entrevistada de hoje. Exatamente. E apesar de pequenas, nós temos alcançado números de gente grande. Então, se você é uma empresa que quer ter visibilidade, entre em contato com a gente através do Instagram, protagonistas.podcast. Chama a gente no direct que a gente envia o nosso Media Kit. Nós temos pacotes ótimos, com certeza vai dar negócio. E você, como espectador, também pode apoiar o nosso projeto, apontando o celular para o QR Code que vai aparecer aí na tela o episódio todo e contribuir com o valor que você quiser. Agora vamos para a nossa entrevistada de hoje. Bom, a nossa protagonista de hoje é uma referência de força e transformação em meio a uma vida de poucos privilégios. Ela transformou não só a vida dela, mas a de uma comunidade. Trouxe o poder de acreditar na mudança e de que todo mundo merece dignidade, inclusive de moradia, beleza e espaços de lazer. Nascida na favela, mulher negra, mãe solo aos 19 anos. Ela é hoje arquiteta, urbanista social, pesquisadora, mestre em projeto, produção e gestão do espaço urbano. Ela também é presidente do projeto Fazendinhando, que transforma um lixão no Jardim Colombo, no Complexo de Paraisópolis, em parque. O projeto, liderado pela nossa protagonista, já inseriu o empreendedorismo na vida de diversas mulheres e também incentivou muitas delas a se profissionalizarem. Ela não só é uma referência, ela é a vitória encarnada para meninas e mulheres negras periféricas e que se reservam o direito de sonhar. A nossa protagonista de hoje é Esther Carro! Oi, Esther, bem-vinda! Muito obrigada, meninas. Prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. A gente que agradece. Esther, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui hoje. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com a sua história. Mas vamos começar lá do começo. Antes da gente falar sobre a sua carreira, a gente quer entender como foi a sua infância, quem era a Esther criança e como surgiu o sonho da arquitetura. Como surgiu a arquitetura na sua vida? Certo. Bom, eu tive uma infância, assim, muito delicada. Meu pai veio da Bahia, um dos filhos ali de 16 irmãos. A minha mãe nascida aqui em São Paulo mesmo, mas também de uma família grande. E eles se casaram, foram para o Jardim Colombo, onde a minha avó e meu avô maternos, eles já estavam ali. E só que... muito sem recurso, eles acabaram construindo um barraquinho de madeira para morar, e a minha mãe ela acabou ficando grávida de mim, eu sou a filha mais velha, e a minha avó, vendo toda aquela situação, falou assim, olha, não, eu quero ceder aqui o espaço do meu quintal, e aí constrói uma casa para vocês, para melhorar um pouco a situação, enfim. E aí o meu pai, na época, ele era pedreiro, então meu avô também, e aí eles começaram a construção dessa nossa primeira casa.
E apesar de eles serem pedreiros, deles terem todo o conhecimento, assim, a falta de recurso nunca possibilitou eles concluírem de fato a casa. Então sempre faltava alguma coisa. Então, assim, revestimentos, desde coisas mais básicas como pintura, forro. Então era uma coisa assim que me incomodava muito depois, conforme eu fui crescendo, não pelo fato, não tanto pelo fato da estética, mas por uma questão de quando chovia, alagava, quando era noite, às vezes entravam ratos e baratas, então aquilo era uma coisa assim muito que dava aquela certa agonia e que também provocava uma série de questionamentos, né, de poxa, por que nós temos que viver assim, sendo que do outro lado, que é muito próximo de nós, é um outro contraste, é uma outra realidade. E só que apesar de todas as dificuldades que nós tínhamos, a minha família sempre foi uma família muito unida. E eu sempre senti, desde muito cedo, um senso comunitário no Jardim Colombo de uma maneira muito grande. Então, eu sempre visualizava ali, o vizinho acabou a farinha, então me empresta um pouco de farinha, cuida do meu filho, porque eu vou numa vaga de trabalho, ou eu vou para um trabalho, você pode me ajudar com isso? Tem que carregar tal móvel, pode me ajudar a carregar? Então, eu sempre presenciei momentos muito fortes mesmo desse senso comunitário. Então, apesar das dificuldades, de alguma forma, eu encontrava um apoio muito grande ali no lugar onde eu nasci, onde eu cresci. Então, eu cresci com essas características muito marcantes, assim, na minha vida, né? É doloroso, é difícil, mas olha que bacana saber que você tem pessoas ao seu redor que, de alguma forma, estão ali também estendendo a mão, estão ali ajudando. E eu acho que quando você cresce tendo essa percepção, de alguma forma, não tem como você não querer continuar seguindo por essa caminhada. Então, tanto é que desde muito cedo, assim, desde os meus 8, 9 anos, eu já falava assim, olha, a profissão que eu fosse exercer, eu gostaria muito de devolver para minha comunidade. Eu não queria uma coisa onde eu saísse totalmente e não pudesse, de alguma forma, ver um pouquinho, ter uma mínima, nem que seja uma mínima transformação. Então, eu tinha isso em mente. Mas é muito estranho, porque tem gente que pergunta, nossa, mas já tão novinha assim, já ter esse tipo de pensamento? E sim, desde muito cedo, e até porque também eu sempre vi o meu pai e a minha mãe muito ali na linha de frente, ajudando. Então, desde familiares que às vezes chegavam do Nordeste também, e aí abria as portas de casa para ajudar. Desde, aconteceu algum problema, eles estavam ali ajudando a resolver, intermediar alguma situação delicada. Então, eu tinha uma referência na minha casa muito forte de pessoas que falavam assim o tempo todo para mim, falavam assim, olha, a nossa situação ela é muito delicada, mas eu não quero que vocês desistam. Então, assim, meu pai e minha mãe, eles foram até a 4ª série. Eles sabem ler, mas, assim, até a 4ª série é muito pouco. Sim. E eles sempre falavam para mim, para os meus irmãos, eles falavam assim, olha, nós não tivemos a oportunidade de estudar, mas nós queremos que vocês estudem, nós queremos que a realidade de vocês seja diferente. Então, eu visualizava uma coisa que é muito marcante na minha infância. A minha mãe, ela, hoje não mais, mas grande parte da vida dela, ela trabalhou como empregada doméstica. E eu visualizava minha mãe ali limpando as casas, eu visualizava minha mãe chegando em casa com um carrinho pesado, às vezes com doações, às vezes com as compras que fazia no mercado. E aquilo falava assim, nossa, eu não quero ver a minha mãe assim, o resto da vida dela seguindo dessa maneira. Então, isso, de alguma forma, essas dores, essas percepções, esses sentimentos, essa ausência do poder público também, de alguma forma, instigava a pensar assim, eu posso mudar a minha realidade, eu posso mudar a realidade da minha família, eu posso
contribuir na mudança da realidade também da minha comunidade. Então, tinha muito isso, eu era muito focada nisso, então tanto é que ao longo da minha trajetória escolar, eu sempre fui uma pessoa assim, muito disciplinada, muito dedicada, muito esforçada, olha, eu não quero ter que dar trabalho para minha mãe, para o meu pai, eu não quero, sabe, eu quero tentar fazer o melhor possível para conseguir sair, né, dessa situação. Desde muito cedo isso estava muito claro para você, né? Sim, desde muito cedo ficou assim, bem claro, eu tinha isso justamente por ver, né? Falar assim, porque eu acho que assim, quando tem alguma coisa que te machuca, que dói, você não quer permanecer naquilo. Sim. Você não quer permanecer com aquelas dores, você não quer permanecer naquela situação. Então, alguma coisa nós tínhamos que fazer para mudar essa situação. E em que momento a arquitetura surgiu? Então, a princípio, eu sempre gostei muito, ainda hoje, inclusive esse mês agora, daqui a alguns dias, vai ser comemorado o Dia dos Professores, e é a profissão que eu mais admiro. Então, eu achava que, não, eu vou ser professora, e algo do gênero. E eu brincava de escolinhas com os meus primos, com os vizinhos e tudo. Então tinha muito isso. Eu vou ser professora. Eu sempre falava isso. Eu vou ser professora, vou ser professora. Até que, em uma reunião da escola, já quase entrando para o ensino médio, os meus professores, eles falaram assim, Esther, olha, você tem notas muito boas, a gente percebe todo o seu esforço, dedicação aqui na escola, o que você pretende fazer? E aí eu falei assim, eu quero ser professora. E eu falei com aquela alegria, aquela coisa toda, né? Porque eu falei assim, eles são professores, né? Então eles vão gostar também. E aí, não, né? Não foi isso que aconteceu. Eles olharam um pra cara do outro e falaram assim, Esther, analisando todo o seu processo aqui na escola, é muito interessante se você pensar em algumas outras possibilidades. E aquilo, quando eu escutei de imediato, me deu uma certa frustração, porque eu falei assim, nossa, eu já tô há anos falando que eu quero ser professora, é o que eu gosto tanto, até na escola, às vezes os professores, eu lembro que na disciplina de química, eu me dava super bem, e aí a professora, às vezes, ela falava assim, Esther, pode passar o exercício na lousa, e eu passava o exercício, depois eu fazia, e eu conseguia terminar, ser uma das primeiras a terminar, mesmo depois, tendo escrito na lousa. E eu gostava muito dessa dinâmica, essa coisa de ensinar, de aprender, então essa era uma coisa para mim muito, muito forte. E aí eu acho que fazendo até uma reflexão disso, eu acho que hoje no mundo tem muitas pessoas que nos conhecem, que nos acompanham, que sabem dos nossos talentos. Então faz sentido, em algum momento, a gente escutar essas pessoas, a gente refletir se são realmente pessoas que acreditam em nós, que conseguem visualizar no nosso trabalho um futuro, algumas coisas, por que não escutar? E como eu tinha essa admiração muito grande pelos meus professores, eu falei assim, eu vou escutar, eu vou pensar no que eles estão falando. Eu fiquei naquele momento um pouco frustrada, mas falei, bora, né? Vamos ver quais são as outras opções, então. E aí, conversando com uma amiga minha, também do Jardim Colombo, e ela é da área de moda e desenha assim super bem, gosto demais dela, uma das minhas melhores amigas até hoje, e ela falou assim, Esther, por que você não faz arquitetura? E aí eu falei assim, mas arquitetura? O que tem a ver arquitetura comigo? Por que arquitetura? Mas ela também já me conhecia, né, desde criancinha, então eu também fiquei com aquilo refletindo um pouco. E aí eu comecei a estudar, comecei a receber revistas das patroas da minha avó, comecei a analisar, comecei a ver que, bom, se eu fizer arquitetura,
eu vou poder mudar casas, eu vou poder mudar uma série de situações. Olha que bacana, olha as possibilidades que tem. E aí eu fiquei vislumbrando aquilo, e até que no último ano do ensino médio, tive uma espécie de um TCC, e nesse TCC eu tinha que estudar a profissão que eu queria seguir, e aí eu falei, agora vai ser onde vai ter a minha decisão final. E aí eu fiz esse TCC baseado na profissão da arquitetura, fiz um pequeno estágio em Paraisópolis, e falei, não, é isso mesmo que eu quero. Eu vou fazer arquitetura, porque eu quero pegar e eu quero mudar a realidade da minha comunidade. E eu lembro até hoje, isso eu com 16 anos de idade, na banca, apresentando esse meu TCC e falando assim, olha, eu quero fazer arquitetura e eu quero fazer porque eu tenho um sonho de mudar a realidade do lugar onde, naquela época onde eu morava. E Quantos anos você tinha, mais ou menos? 16 anos também, já era muito nova para falar isso, para ter essa clareza, porque é muito difícil, né, para as pessoas terem uma percepção assim de... E esse senso de comunidade, né? E assim, porque o adolescente, na verdade, está pensando em zoeira, né? Tá pensando, não tem normalmente essa responsabilidade. Com essa idade, né? Sim, exatamente. Então, hoje, quando eu faço essa reflexão sobre as minhas falas, essa minha trajetória, eu vejo que realmente foi algo, assim, um pouco fora da curva. Porque a gente pensa uma série de coisas e tudo. E eu queria só pegar um gancho do que você falou contou da sua família, da sua mãe, e eu queria saber, Esther, quais foram as referências trazidas pelas mulheres da sua família para você? Sim, olha, eu acho que as referências das mulheres da minha família foram as mais fortes, porque, bom, a minha avó, a minha mãe ali sendo empregadas domésticas, não conseguindo concluir nenhum o ensino fundamental, mas ver toda a força, a dedicação e a maneira como ali elas traziam uma força para a gente, isso foi algo muito inspirador. Então, às vezes eu tinha algumas situações em que eu ficava um pouco triste com algumas coisas, e aí a minha avó ela falava assim, olha, eu não quero te ver assim. Eu não quero, eu sei que é difícil, mas assim, levanta a cabeça e segue. Mas eu não quero te ver assim, você não vai ficar desse jeito. A minha mãe, há alguns momentos, eu falava assim, nossa, será que eu sou capaz disso? Será que eu posso isso? E a minha mãe, ela falava assim, tira isso da cabeça, menina, vai pensar isso, como assim você não é capaz? Como assim? Olha, sabe, eu confio em você, eu acredito em você. Então, acho que como eu tive... É tão importante, né? Eu acho que quando tem isso na vida, acho que principalmente de nós mulheres, quando a gente tem uma outra mulher falando pra gente, eu acredito em você, eu confio em você, levanta a cabeça, não desista. Eu acho que, apesar das dores, você consegue ali, de alguma forma, falar assim, sabe, não, mas eu posso. Tem pessoas acreditando em mim, tem pessoas confiando em mim. Então, acho que isso foi algo, assim, durante muito tempo na minha vida, até hoje eu posso dizer que muito inspirador. Então, às vezes também, quando chegam alguns momentos de... Por exemplo, hoje eu já sou reconhecida internacionalmente, então já viajei para fora do Brasil, já estive em programas em muitos lugares que eu nunca imaginei que pudesse estar. E aí, antes de estar nesses lugares, às vezes eu chegava e falava assim para minha mãe, ai, mãe, eu vou fazer isso, eu vou estar assim, mas eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se... Eu estou tão nervosa. Aí ela vai lá e puxa a orelha e fala, não pensa assim, esquece, tira isso da cabeça e vai, e se entrega e dê o seu melhor. Então, isso foi algo muito diferente, porque nem todas... eu trabalho hoje muito com famílias. E, infelizmente, o que eu vejo de grande parte, assim, né, de mães, de pais, é muito...
desestimulando os sonhos dos filhos, não dando um apoio, muitas crianças assim traumatizadas. Sim. Então, saber que eu tive esse apoio ao longo da minha vida e de ter o tempo todo assim, eu acredito, eu confio, você é capaz, você pode, foi fundamental. Porque essa coragem vai sendo construída desde pequeno, né? O que a criança escuta, isso reverbera para a vida inteira, exatamente, né? Exatamente. Então, acho que isso é muito forte até o que você está falando, porque às vezes a gente pensa que não, né? Que a criança, que criança? Não, tudo bem escutar isso, não, tudo bem. Esses dias mesmo, eu estava caminhando e aí eu vi uma mãe, assim, super novinha, e ela estava com um filho. Tipo assim, o filho estava querendo brincar com ela no meio da rua. Ela pegou, deu um tapa nele, falou assim, se você não parar... E não, ela nem falou se você não parar, ela falou um palavrão, e aí um tapa... E assim, para, moleque, aquela coisa. Eu fiquei numa vontade de falar com ela, só que eu falei, não posso. Então, há uma diferença. A maneira como você cuida, a maneira como você trata, o que você fala, fica na memória. Então, tem muitas coisas que até hoje eu carrego na minha memória, que foram ditas na minha infância, e que, de alguma forma, contribuiu para eu pensar nesse coletivo, para eu ser hoje a pessoa que eu sou. Certo. A gente já ouviu você falar em algumas entrevistas que você era a única aluna da faculdade que morava na favela. Como que isso te afetava? Bom, foi algo um pouco complexo, porque eu acho que quando você está... Em diferentes lugares, você geralmente prospecta ali ter mais pessoas como você. Porque você, querendo ou não, você vai se sentir ter um pouco mais de acolhimento, você vai poder compartilhar coisas que são similares, que são parecidas. E então ter assim, eu ser a única de uma favela, geralmente me levava a omitir algumas coisas, a falar assim, em grande parte eu falava, mas dependendo dos lugares, das situações, eu não chegava a falar assim, eu sou de uma favela, ou algo do gênero. Então, acho que quando você não tem essa representatividade, quando você não tem mais pessoas parecidas como você tende a se encolher, você tende assim será mesmo que eu posso compartilhar? Será que eu posso falar essas coisas? Será que eu posso dividir? Será que não vão me julgar? Então eu tinha às vezes essas percepções, sabe, de será que não você vai tratada acontecer? Diferente? Exatamente. No trabalho, então, nos estágios, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre fiz estágio. Então, às vezes, tinha algumas situações que eu não falava, eu não compartilhava determinadas situações, porque eu não sabia a maneira como o outro iria reagir. E até porque também, naquela época, o CEP, ele definia muito quem eram as pessoas. Então, eu lembro que, às vezes, eu escondia o meu CEP, mudava, colocava alguma outra coisa, porque eu falava assim... não vão me contratar olhando o meu CEP. Porque eu também já presenciei alguns momentos de ver as pessoas falando assim, o que pode vir de bom desse lugar? Qual é o talento, qual é a capacidade que essa pessoa ela pode ter? Então, tinham muito essas dúvidas naquela época. Então, era um momento assim que foi difícil, né? Então, seguir ali fazendo a faculdade sabendo disso. E também uma outra coisa... Quando você vem de uma favela, tem muitas outras coisas oportunidades que são mais difíceis de você acessar. Então, por exemplo, eu não tinha ido até a época da faculdade, eu não conhecia quase nada de museus, eu não tinha ido num shopping na minha vida. Isso eu já tinha o quê? 17 anos, eu nunca tinha ido em um shopping. O acesso que eu tinha, centro cultural, nunca tinha ido a um centro cultural. Então, o acesso que eu tinha a alguns equipamentos era muito limitado, porque não tinha isso no Jardim Colombo.
E aí eu escutava muitas vezes algumas pessoas falando, porque eu fui para tal lugar, porque eu viajei, porque eu conheci isso, porque eu conheci pessoalmente tal arquiteto extremamente famoso, aquela coisa toda. E assim, eu falava assim, nossa, que coisa, então, né? Você tinha que trabalhar o dobro, Exatamente. estudar o dobro para alcançar ali né, o que aquelas pessoas conheceram. Você teve que, né, tirar essa diferença ali de tempo, vamos dizer assim, Sim, muito, porque, por exemplo... De privilégios De privilégios, mesmo. com certeza. Sim, tinham disciplinas que eu tinha que fazer um desenho, um projeto de um centro cultural, de um museu. Como você vai projetar, como você vai criar um espaço se você não tem um convívio com aquilo? Sim. Claro, você pode, você pega referências pela internet, pelos livros, mas quando você tem uma convivência no espaço, a sua percepção de criação é totalmente diferente. Você consegue entender melhor o espaço, você consegue entender determinadas situações, então saber o que não fazer e o que fazer, então facilita muito. E como eu não tinha essa convivência com esses diferentes espaços, então assim, eu lembro que eu tinha que estudar, pesquisar muito mais e dedicar um tempo exclusivo a isso para, de fato, eu começar a entender o que significava, como que eu posso desenhar, como que eu posso projetar de uma maneira o mais adequada possível. Sim. Foi um baque o começo da faculdade, assim, para você, quando você começou a entender que... Muito, até porque eu não tinha dimensão que a faculdade de arquitetura era tão difícil. E, assim, eu lembro que, assim, muitas noites sem dormir, a quantidade de matérias e as disciplinas, então você tem disciplinas desde cálculo, desenho, tem desenho à mão, tem desenho nos softwares que a gente utiliza, tem maquete, tem textos para escrever, tem projetos que são voltados para planejamento urbano, então são projetos maiores, então tem história da arquitetura, história da arte, então sim, são muitas disciplinas diferentes e que, querendo ou não, que toma muito do seu tempo, assim. Então, eu não imaginava, foi um choque muito grande ver, assim, que era tão difícil. E ainda teve um plus aí, né? Porque você se tornou mãe solo aos 19 anos, enquanto você cursava a faculdade, né? Então, como foi para você ter um bebê no colo, enquanto você batalhava a sua profissão, e o quanto também a maternidade te impulsionou? Como foi para você viver esse momento? Então, 2 momentos tão fortes, né, intensos, como você conciliou isso? Qual foi sua estratégia nesse sentido? Bom, foi quando eu fiquei sabendo que seria mãe, eu tomei um susto muito grande, porque eu tinha 19 anos de idade, então estava ali muito focada na graduação, em realizar o meu maior sonho, que era concluir a faculdade, ser a primeira da minha família a concluir uma faculdade. E aí, enfim, acabei ficando sendo mãe e assumi que queria seguir com a maternidade, e eu só consegui, de fato, seguir porque eu tive um apoio muito grande do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos também, eles me ajudaram muito, e só que eu tive que parar um semestre, então assim, eu fui para a faculdade com barrigão e tudo, tive uma gravidez de risco, então eu tive que ficar um tempo fora, mas fazendo ainda as disciplinas em casa. Então foi assim, e sem falar que é aquela coisa, né? Você aparecer na faculdade, grávida, todo mundo te olha, agora você não tem aqueles olhares, nossa, olha o que aconteceu e não sei o quê. E aí... Imagino que julgadores também, sim, né? também, muito, né? Então foi um susto, assim, para todo mundo, de certa forma. E também ali, agora já era, né, para ela. Eu escutava muito isso. As pessoas, elas falavam, depois que elas descobriram que eu estava grávida, elas falaram assim, já era. Ela não vai terminar a faculdade, ela vai, agora parou.
E eu até entendo um pouco deles falarem isso, porque as pessoas que vêm mesmo da minha realidade, e quando se tornam mãe, às vezes nem a escola conseguem terminar. Às vezes, para entrar em um trabalho é extremamente difícil. Então, eu represento hoje na sociedade uma porcentagem, assim, daqueles 0,00001%, que são poucas mulheres que conseguem, de fato, mudar essa realidade. E aí eu pretendia seguir a faculdade sem trancar um semestre, mas quando eu peguei o meu filho pela primeira vez no meu colo, eu falei assim, não, ele precisa da minha atenção durante esses 6 primeiros meses, então eu vou parar, eu vou trancar a faculdade. Tranquei a faculdade, foquei em dar atenção para ele durante esse tempo, e aí depois eu voltei para a faculdade e também voltei para o estágio, segui trabalhando, então era muito complexo. Então de manhã era faculdade, à tarde era trabalho, às vezes eu tinha que voltar, sair do trabalho e voltar para a faculdade. Foi uma situação assim bem, bem difícil e também eu comecei a ser dona de casa. Então assim, eu lembro às vezes, acho que uma das coisas que foi bem dolorosa para mim, que às vezes assim eu não tinha o dinheiro do transporte para ir, às vezes, sair da minha casa para ir para casa da minha mãe. Então, uma coisa que me choca muito quando eu lembro são de momentos, às vezes, eu com a mochila da faculdade, com o notebook, com materiais pesados e com meu filho no colo, indo andando até a casa da minha mãe. Não era um caminho, assim, Quanto tempo, curto. mais ou menos, você levava? Com a criança, assim, uns 30 minutos, 35 minutos andando. Mais ou menos isso. E, assim, passando por ladeira. Sim. Então isso era uma coisa, assim, que... E eu falava assim, nossa, que situação, olha onde eu estou. E só que ao mesmo tempo, eu acho que quando essas situações acontecem, você mesmo às vezes pensa assim, né? Eu acho que parou, acho que acabou agora, acho que não tem mais jeito. Mas eu costumo dizer que os meus sonhos, eles sempre foram tão grandes, eles sempre me motivaram tanto que... Quando eu tive ali o meu filho nos meus braços, eu falei assim, agora eu tenho mais um motivo para seguir sonhando, para seguir lutando, porque eu tenho você. Então, não foi em nenhum momento eu desisti. Às vezes, eu lembro que o material da arquitetura é muito caro. As impressões são caríssimas, os materiais. E às vezes eu lembro que quando eu ia para o estágio, eu não almoçava, eu comprava um saquinho de amendoim e aí comia aquilo e para poder economizar ali, para ter dinheiro para os materiais e tudo. E, enfim, então era uma situação assim, eu só sei o que realmente... Foi um trabalho suado, né? Muito. Foi muito esforço. Muito. E o que eu ia te perguntar, assim, você lutou também até para dar uma condição melhor para o seu filho também, Sim. né? E assim, como você enxerga esses contrastes? Você estava falando, por exemplo, né, que você estava indo para a faculdade, você até os seus 17 anos nunca tinha ido num shopping, nunca tinha visitado um museu. Então, assim, realmente é uma realidade ainda, né, que as oportunidades são muito poucas, assim, para quem vive nas comunidades. Como você enxerga esses contrastes de realidades tão diferentes? De um lado, condomínios de luxo. Se você puder explicar também, situar até para as nossas protagonistas, onde fica o Jardim Colombo. De um lado, condomínio de luxo, de outros bairros com condições tão precárias, assim, sem o mínimo de segurança e um saneamento. Tava dando uma olhada no seu Instagram, depois vejam o Instagram da Estéia, que também lá tem vídeos, assim, e tem pessoas vivendo em situações tão precárias. Então, assim, como você enxerga isso? E dá para mudar isso? Certo. Bom, primeiro que eu enxergo isso como uma injustiça muito grande. Então, as nossas cidades, elas foram planejadas, desenhadas, sem levar em consideração as favelas, esses territórios,
sem políticas públicas habitacionais, sem políticas públicas voltado para assessoramento mesmo de ter equipamentos, desde institucional, educacional, cultural, e o quanto isso impacta na vida ali, no desenvolvimento, né, das pessoas, é muito diferente. Então, acho que quem vive na favela, geralmente as pessoas são muito marginalizadas. Por que que você consome droga? Por que que você faz determinadas atividades, mas não conhece nada do histórico, não sabe? Às vezes tem quantas crianças eu já vi que já foram agredidas dentro de casa e saíram super cedo dentro de casa porque na sua própria casa não tinha segurança, ou crianças, enfim, que passaram por situações muito delicadas e acabaram optando por outras escolhas, justamente por não terem o básico, por não terem as suas coisas básicas. E contextualizando um pouco, o Jardim Colombo é uma das favelas que fazem parte do complexo de Paraisópolis e está situado numa das zonas mais nobres da cidade de São Paulo, que é a região do Morumbi. E o que nunca eu entendi, como que a região do Morumbi ela foi tão desenvolvida, tão construída assim de uma maneira tão acelerada e com infraestrutura urbana muito boa para uns territórios, e como que de alguma forma o complexo de Paraisópolis ficou ali abandonado, né? Por que isso? Por que dessa desigualdade? Né? Exatamente. E sendo que quem estavam construindo o Morumbi eram as pessoas que estavam morando em favelas, né? Então, é muito aquela coisa, né, de quem está dominando, quem está desenhando, quem está ditando as regras. Até hoje eu faço essa reflexão, esse questionamento, sabe? Quem dita as regras nas nossas cidades, sabe? Quem está participando do planejamento, porque isso vai interferir muito no melhor desenvolvimento territorial, no melhor desenvolvimento social, na diminuição das desigualdades. E sim, eu acredito muito que há a possibilidade de mudanças, há possibilidades de cada vez mais chegar oportunidades para quem vive em favelas. Eu sinto que hoje a sociedade ela cobra, inclusive, o poder público, né, para ter um olhar mais sensível para essas áreas. Então, hoje eu sinto já uma certa empatia, um certo, sabe, já é um pouco diferente, as pessoas já estão tendo uma consciência melhor sobre essas realidades, sobre essas situações. Então, eu enxergo que há essa possibilidade, tanto é que o trabalho que nós realizamos dentro do Fazendinhando busca justamente isso, né? Trazer mais oportunidades, empoderar mulheres, mostrar que os moradores eles podem ser agentes de transformação, que eles podem mudar a sua própria realidade, mostrar que quando o conhecimento técnico ele chega de forma acessível nas favelas, as mudanças elas acontecem, desde a transformação de uma moradia até um espaço público, ou até mesmo na discussão das políticas públicas, entender os direitos, porque teve em 2018, foi em 2018, eu fiz uma pesquisa, e essa pesquisa, ela foi assim, eu fiquei muito surpresa, porque eu estava fazendo algumas perguntas para os moradores e perguntando assim, o que você quer? O que você sonha? Quais são os seus objetivos? E não tinha respostas. As pessoas elas não sabiam o que sonhar, o que elas queriam para a comunidade, elas não sabiam dos seus direitos. E aí, aquilo falou assim, opa, como assim? Como que as pessoas elas não conhecem os direitos básicos, elas não sabem que podem viver de uma maneira melhor, que elas deveriam ter, por lei, acesso a um profissional de arquitetura, que elas deveriam ter, por lei, acesso à educação básica, acesso a equipamentos, acesso a áreas de lazer. Como que as pessoas elas não sabem disso? Então, assim, hoje a gente realiza um trabalho... Quem tirou o direito delas de sonhar? Exatamente. Então, hoje a gente trabalha de alguma forma justamente para isso, para levar também esse conhecimento, para mostrar que, assim, vocês podem sonhar, vocês devem sonhar, vocês precisam sonhar. E eu estou até citando isso porque
eu vou falar aqui rapidinho, mas tem 2 mulheres que são das nossas fazendeiras, que eu admiro todas, mas essas 2 têm exemplos muito fortes, muito bonitos. O primeiro é a Eide, que ela é mãe solo de 3 crianças, mora de aluguel, passou em capacitações conosco, hoje trabalha em um escritório de engenharia, e ela fala assim, ela conta pra gente que o sonho dela é se formar em engenharia, é fazer engenharia. E eu falei assim, Eide, é isso mesmo, siga seus sonhos. E um outro depoimento é da Josi, que ela veio de um outro estado, mãe solo de 2 crianças, morando em aluguel também. E ela veio morar no Jardim Colombo, ela me acompanhava nas redes sociais e ela falava assim, Esther, um dia eu vou estar aí com você e você me inspira muito. E ela falou assim, e ela veio morar no Jardim Colombo, ela foi muito bem recebida, os moradores ajudaram muito ela. E ela começou fazendo faxina, ela recebia muito preconceito por estar trabalhando como faxineira, porque não era isso que ela fazia no outro estado. E só que ao mesmo tempo ela também entrou na faculdade de pedagogia. Hoje ela é auxiliar de pedagoga e a coordenadora dela já falou para ela que quando ela terminar, ela vai ser professora da escolinha onde ela trabalha. E Esther, explica pra gente, a Esther era presidente, né, do Fazendiano. Explica pra gente, Esther, como que nasceu esse projeto e o que ele realiza, porque ele tem várias camadas, né, ele tem várias vertentes, assim. Então, explica pra gente o que é o Fazendiano. Sim, o Fazendiano ele surgiu em 2017, era o ano que eu estava concluindo a faculdade. Ali nós temos uma governança compartilhada, então tanto pessoas de dentro e de fora da comunidade atuando na gestão da organização. E nós temos 3 frentes, a primeira delas que é voltado para a recuperação de espaços degradados. O nosso primeiro projeto foi a Fazendinha, por isso que nós temos esse nome, Fazendinhando, porque vem da Fazendinha, que era um antigo lixão, e nós transformamos numa área verde. O segundo projeto é voltado na reforma de moradias precárias. Agora mesmo teve uma repercussão muito grande que nós fizemos a reforma na menor casa do Brasil. Eu vi 4 metros quadrados, né? Muito, muito pequena. Todo mundo assim... eu estava recebendo até mensagens de fora do Brasil, de pessoas acompanhando e vendo, repercutiu demais, né? Porque falando de casa de alvenaria, é uma casa minúscula, e a maneira como o Tiquinho ele estava vivendo era totalmente desumana, totalmente precária. E ali a gente conseguiu mostrar de alguma forma, quando esse conhecimento técnico ele chega nesses locais, a diferença que causa, a dignidade que traz, você mexe na autoestima, você mexe na saúde das pessoas. Eu vi já você falando que tem casas que você entra que você não consegue ficar ali por muito tempo, né? Por conta da situação mesmo, né? É verdade. Tem casas assim que eu tenho um pouco de trauma de ratos, então assim, eu não gosto de ver. Mas tem situações que, quando eu estou fazendo o levantamento, aí a família fala, olha, tem ratos aqui e tudo, aí eu vou um pouquinho mais rápido. Sim. Tem um caso agora também de uma reforma que nós estamos fazendo, que é da dona Neuza. Assim, se eu mostrar o vídeo para vocês, que eu acabei recebendo o vídeo dos moradores, porque eles estão acompanhando que nós estamos mexendo na casa, e eles enviaram um vídeo, ela era acumuladora de lixo, e o vídeo estava assim, tá aqui no meu celular, cheio de baratas, cheio, mas assim, tanta barata que até no vídeo tem até uma barata branca, porque assim, muitas, empesteado de baratas. Sim, e ela convive com as baratas e realmente assim, não tem uma questão de saúde. Sim, mesmo, né? É uma realidade até inimaginável, né? Se a gente for pensar assim. Sim. E aí você o Fazendiano traz essa transformação. Exatamente. Então a gente faz a reforma nessas moradias, conversa muito com a família para entender um pouco mais das dores, das necessidades.
E nós temos um outro projeto que é voltado das fazendeiras, que é a capacitação das mulheres na área da gastronomia, do artesanato, mas principalmente da construção civil. E é muito bacana porque nele a gente trabalha muito com empreendedorismo, né? Então, ali a gente vê mulheres transformando também a sua realidade, sendo empreendedoras, trabalhando ali na área da construção civil, conseguindo novas oportunidades de trabalho, crescendo profissionalmente, aprendendo novas técnicas também para não serem enganadas. Então, nós buscamos fazer essa transformação do território, sabe? Não só de, vamos pintar a parede colorida e pronto. Não, mas como que a gente potencializa o morador? Acho que o diferencial do nosso trabalho é como que a gente... Eu achei incrível. Sim, como que a gente fomenta a economia local. Como que são as fazendeiras que passam por uma capacitação, mas que também podem ser remuneradas, podem trabalhar com isso. Então, não é só uma transformação física, é a transformação social e a transformação econômica. Então, a gente busca, com todos os nossos parceiros, falar da importância, assim, olha, tudo bem fazer tal projeto, mas... a gente quer que os moradores coordenem esses projetos. E capacita e traz independência para essas mulheres também, que também, imagino que sejam mães solos, né? Que tenham os filhos sozinhas, os maridos que não comparecem, né? Então, Sim, assim... Sim, acho que essa isso palavra... é muito importante, né? Exatamente. Essa palavra de independência para a gente, mulher, é muito importante, porque quando, por exemplo, na própria casa, há muito tempo atrás, nós achávamos que, não posso fazer isso, né? Tem que contratar algum profissional para fazer. Então, e às vezes quem é mãe solo, se sente desconfortável até, né? De estar colocando o homem dentro de casa. Não é algo tão simples. E a partir do momento que a mulher ela descobre que, poxa, eu posso fazer isso também. Eu posso consertar aqui. Eu posso deixar, eu acho que eu posso deixar minha casa com uma carinha mais do jeito que eu gosto. É incrível. E vocês têm trabalhadores lá, as pessoas da comunidade trabalham e tem voluntários também de fora? Temos. Como que funciona? Eu acho que isso também é um diferencial, assim, uma potência muito bacana do Fazendinhando, que é essa rede de voluntários que nós temos, que ajudam, que nos apoiam, desde participar de algum mutirão, de participar de alguma ação, de fazer conexões, de divulgar as nossas ações. Então, acho que isso é muito importante. Acho que a gente trabalhar com... ter a diversidade presente nas ações, então ter diferentes mãos atuando, pensando de forma conjunta, os resultados eles são muito diferentes, assim. Então acho que também é um modelo que eu acredito muito, sabe, de você ter essas diferentes mãos potencializando essa ação. Então você percebe, assim, a diferença que o quanto isso vai se reverberando, o quanto vai crescendo, o quanto vai conscientizando também, porque as pessoas, elas querendo ou não, elas vão disseminando as coisas, as pessoas vão ter uma outra visão. Então, eu acho que sim, é formidável aqui e aproveitar, assim, quem puder, em algum momento da vida, fazer algum trabalho de voluntariado, mexe muito, assim, é algo sensacional. E quem quiser se candidatar para trabalhar com Fazendinhando, como faz? Tem um Sim, site? pode entrar pelo site ou pelo Instagram também, do Fazendinhando. E aí lá a gente tem as pessoas que geralmente pegam o contato, aí comunica. No próprio Instagram também, no Fazendinando, quando nós temos ações de mutirões, onde nós precisamos de voluntários, a gente também faz lá todo um flyer específico, né, para estar divulgando, para estar convidando. E assim, Legal. A gente fala tanto de empreendedorismo aqui, você é uma grande empreendedora, né, Esther? E assim, ouvir tudo isso, tudo que você faz e tudo que você fez, e talvez até participar do Fazendinhando, é também uma grande lição de empreendedorismo. Você percebe isso, que, né, são vários pontos ali relacionados a empreender. As mulheres que estão lá estão aprendendo a empreender também, né? Sim, eu me considero, inclusive, uma empreendedora social, porque, Sim, querendo ou certeza. não, busca apoiadores, organiza, coordena, conversa. Integra. Então, são características que está muito voltado para quem quer, para quem trabalha com empreendedorismo. E é algo que, assim, hoje eu me sinto satisfeita e realizada
sendo empreendedora, podendo falar assim, olha, quando eu era criança, eu tinha aquele desejo, aquela vontade de falar assim, eu quero criar tal coisa, eu gostaria de que... Então, hoje eu tenho essa possibilidade de falar assim, poxa, eu posso desenhar, planejar, eu posso pensar em determinada ação, em determinada atividade. Então, acho que uma das coisas que eu acho incríveis, assim, de quem trabalha com empreendedorismo, é essa possibilidade mesmo de essa autonomia que você tem de criação. Realizar, né? De realizar. Então, eu acho que isso é muito bacana, e eu já recebi alguns convites de outros tipos de trabalho. Não trabalho hoje só dentro do Fazendinhando, também vou fazendo outras coisas, mas atuar sendo empreendedora nesse lado social é o que de fato assim os meus olhos brilham, e é o que eu realmente vejo assim que eu consegui, sabe? Eu consegui conquistar os meus sonhos, meus objetivos. E é muito legal porque é isso, você encontrou o seu propósito, né? Exatamente. Aquela Estela, criança que queria conseguir contribuir para sua comunidade quando crescesse, conseguiu, né, atingir esse objetivo. Tem pessoas que passam aí uma vida inteira que não encontram esse propósito, e você conseguiu. Então, acho que é por isso que vem esse sentimento de satisfação, né? De Sim. missão cumprida, assim, né? E eu acho que, assim, o propósito, ele nos motiva a muitas coisas, né? Então, acho que quando a gente descobre o nosso propósito, pode vir o desafio que for, pode acontecer o que for, que de alguma forma nós vamos tentar ali conseguir. Claro que a sociedade ela é desigual, ela é injusta, ela é mais difícil para quem vem da favela, é muito mais difícil, mas eu acho que quando você, ainda assim, quando você encontra esse seu propósito, mesmo com pouco você sabe inovar, mesmo com pouco você sabe criar, mesmo com pouco você consegue trazer soluções. E eu aprendi assim, vendo as pessoas com pouco recurso, trazendo inovação, trazendo solução, conseguindo enfrentar determinados desafios com muito pouco. Eu também pensei, né, durante muito tempo, bom, se eu vejo muitas pessoas também ali com muito pouco, às vezes conseguindo mudar, conseguindo criar, conseguindo solucionar, por que eu não vou conseguir também? Por que eu também não posso, de alguma forma, tentar, mesmo ali com pouco, trazer algumas soluções? E eu acho que o Fazendinhando, ele representa muito isso, porque quando nós começamos, nós não tínhamos nada. Eu lembro muito bem do dia que nós pegamos a caminhonete do Barão e fomos para as ruas pegar pneus para utilizar na contenção da fazendinha. E eu nunca imaginaria na minha vida que lá, já sendo formada, estaria nas ruas pegando pneus, porque ninguém queria doar, ninguém queria... Então, assim, acho que vem muito dessa visão empreendedora, né? Então, sim, você não tem, mas como que você faz para ter? Quais são os caminhos que você pode encontrar? E das habilidades naturais também, né? Que você falou, pessoas que têm pouco conseguem encontrar soluções. Eu acho que também tem muito a ver com o que a pessoa traz da vida mesmo, das habilidades que ela, pela vida dela, ela vai desenvolvendo. Isso. Então, ela consegue, às vezes, encontrar soluções mesmo por conta daquela bagagem que ela já tem, né? Das soluções, das habilidades naturais que ela tem, que ela desenvolveu ao longo da vida também. E eu queria te perguntar, como que você define a palavra mudança? Porque eu acho que é nisso que você se empenha muito, na mudança, que é o que você fala para as pessoas acreditarem. Então, como que você define isso, Esther? Bom, acredito que mudança tem muito a ver com transformação, com empoderamento, com... levando um pouco mais no contexto do nosso trabalho, com geração de oportunidades, com qualidade de vida, com acesso a novos caminhos. Então, acho que a mudança, ela proporciona isso, ela vai proporcionar o bem-estar, o conforto, as melhorias, às vezes até
vai indo também direto na palavra, a mudança, eu vejo muito com a questão da mudança da percepção. Então, às vezes, de você não acreditar, e aí a partir do momento em que você sabe, não, mas eu preciso mudar, você sabe, dar aquela virada de chave. Então, eu acho que a mudança é essa virada de chave junto com essas melhorias, com essas transformações, com essas oportunidades. Você acredita que tem algum ingrediente assim específico, especial para que ela possa acontecer? Sim, eu acredito que é importante você você ser resiliente, você ter fé. Eu acho que a fé também, de alguma forma, nos motiva a chegar a lugares imagináveis, independentemente daquilo que você acredita. E eu acho que também tem muito a ver com fechar isso é algo que eu sempre falei bastante também, mas é fechar os olhos e os ouvidos para as coisas negativas e tentar ficar o mais próximo possível de pessoas que vão ali te empoderar, que vão ali de fato estar com você. Perfeito. E o que a gente pode fazer hoje, agora, para que daqui 10 anos a gente tenha mais meninas pretas brilhando com o seu trabalho em arquitetura, como você, na Vogue, na Casa Cor e nos grandes veículos de comunicação, assim. Você é uma referência também para essas meninas. Então, o que a gente pode fazer para que daqui 10 anos a gente tenha mais Esther Carro? Sim. Bom, primeiro que eu acredito que já há muitas meninas, mulheres que se inspiram ali com a minha trajetória, com os projetos, então eu já vejo também elas alcançando alguns espaços e isso me deixa muito feliz, porque então você nota, né, quando a oportunidade vai indo para uma, vai se abrindo para outras também. Mas eu acho que pensando daqui 10 anos, para ter cada vez mais mulheres pretas da favela, não só na arquitetura, mas em diferentes áreas, né, da vida, é necessário acreditar, é necessário trazer mais oportunidades. O que ao longo da minha vida, as pessoas elas não acreditavam em mim. Quem acreditava em mim era a minha família. A minha família o tempo todo me colocava para cima, o tempo todo estava ali me apoiando. Mas, de forma geral, as pessoas, elas... será mesmo que você consegue fazer isso? Será mesmo que... Então, sempre tinha aquela dúvida. E ainda há uma dúvida muito grande. Há uma discussão, inclusive... eu participo até também de alguns debates onde fala assim, parece que quando vem uma pessoa com essas características, parece que não tem capacidade, parece que não é capaz. E eu já escutei isso várias vezes. Então, acho que para que nós possamos ter cada vez mais essa representatividade, o primeiro passo é acreditar, confiar, e trazer mesmo de fato, né, abrir espaço. Quando você confia, você abre espaço para essas oportunidades. Então, a partir do momento que você trabalha dessa maneira, não só isso, né, mas também ter cada vez mais políticas públicas. Então, acho que também a gente não pode esquecer do papel do governo, né, nesse aspecto. Então, acho que a gente, quanto sociedade, a gente tem muito esse papel de acreditar, de confiar, de trazer mais oportunidades, mas o governo ele também precisa cada vez mais apresentar políticas públicas, sejam em cotas nas universidades, sejam em viagens. Quantas mulheres não gostariam, às vezes, de conhecer outros países, de ter contatos, sabe? E isso é negado, isso não existe. Eu mesma, principalmente depois que eu me tornei mãe, eu falei assim, nossa, eu queria muito, uma coisa que eu queria muito ao término da faculdade, eu queria meio que fazer um intercâmbio fora, eu sempre quis. E quando eu me tornei mãe, eu falei assim, acabou, eu não vou ter mais essa possibilidade, isso não existe. E aí as oportunidades, elas foram chegando para mim. E aí eu falei assim, olha que bacana, não aconteceu naquele tempo, né, mas... aconteceu agora também de uma maneira muito formidável, podendo falar inclusive de um trabalho incrível. E então quando você tem acesso às políticas públicas, mais mulheres pretas de favelas têm acesso a essas políticas públicas, você consegue ver ali que
a desigualdade social ela pode diminuir, que essas vidas elas podem ser transformadas, e que as mulheres elas podem de alguma forma também alcançar espaços das quais elas sonhavam. Sim, perfeito. Bom, agora a pergunta que a gente faz para todas as nossas entrevistadas, que é qual foi o seu plot twist, que é assim o grande momento de virada da sua carreira, da sua vida, e qual é o seu antagonista, que é aquele vilão com o qual você trava batalhas diárias ali para vencer diariamente? Eu acho que, falando do primeiro, eu acredito que existem vários cortes, assim, da minha vida que eu sinto... Vários plots. Você teve muitos momentos de virada, né? Pode citar mais de um, se você achar que teve grandes viradas, pode falar. Mas eu acho que, assim, levando em consideração toda a minha trajetória e até voltado para essa parte da educação, eu acho que ter entrado no mestrado, concluir um mestrado, acho que foi uma virada muito grande, assim, na minha vida. Porque, como eu falei, que dentro da minha família poucas pessoas tiveram acesso à educação e puderam, de fato, estudar, saber que eu pude fazer uma faculdade, um mestrado, me especializar em mais de uma área. Então, acho que isso foi uma virada muito grande na minha vida e eu acho que isso também, de alguma forma, eu sei que eu vou inspirar o meu filho para ele seguir sonhando e para outras mulheres também, meninas, crianças, de alguma forma ali, também falar assim, poxa, eu posso entrar em um mestrado, eu posso fazer uma especialização, eu posso fazer uma graduação, eu posso trabalhar onde eu quiser. Então, acho que isso é uma virada. E teve um acontecimento esse ano também, que foi uma surpresa muito bacana, que eu não estava imaginando. Tiveram até que várias, mas essa em específico foi num livro, que o nome do livro esqueci agora. É um livro muito conhecido para as meninas, para as mulheres. Não sei se eu pego o nome dele. Pode pegar. Ele é bem conhecido. E nesse livro estava assim, Anitta, Maria Carolina, tipo assim, várias mulheres incríveis. Várias mulheres incríveis. E aí eu comecei a receber algumas mensagens de pessoas, Esther, você tá num livro, eu nem sabia. E aí eu fui na livraria para ver se era verdade mesmo, porque eu não estava acreditando. E eu falei assim, nossa, ao lado de mulheres incríveis, e aí eu estou nesse livro, que é aqui, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, e é um livro internacional. Que legal, eu conheço esse livro, que legal. E aí, então, assim, foi uma surpresa muito grande, porque, de certa forma, são as crianças lendo esse livro, e que de alguma forma ali eu também vou poder inspirar cada vez mais meninas, adolescentes. Então acho que isso foi... Justíssimo, assim, maravilhoso, que foi legal. uma baita surpresa, assim. Então, aí hoje eu já considero que eu estou na lista, eles colocaram lá 100 mulheres extraordinárias do Brasil. Então eu falo assim, gente, eu estou nessa lista de 100 mulheres extraordinárias do Brasil. História, Esther, você está fazendo história. Exato, sim, um grande legado. Sendo uma grande referência, muito incrível, Esther. E o vilão? Faltou o vilão. Olha, o vilão... Eu fiquei tão encantada com o plano com essa que eu até esqueci o vilão. Eu acredito que o vilão seja uma das coisas que eu tenho atualmente, assim, batido, não sei se é correto dizer batido de frente, mas que tenha, às vezes, que me causa uma certa decepção, mas eu não fico muito presa a isso, pessoas não conhecerem a sua história e quererem julgar e quererem apontar e quererem, sei lá, às vezes te difamar por não conhecer, por não ter o contato, por não saber. Então, eu acho que isso é um pouco injusto, ainda mais vindo da realidade que eu venho, e que eu não sei, que eu considero de alguma forma sendo vilão, sabe? Eu sei que... O julgamento. Eu sei que a gente vai passar por isso. Uhum. Vai passar por isso, acho que na nossa vida, acho que todo mundo passa por isso. Sim.
Mas eu sinto que seja isso. E talvez em alguns momentos também, quando eu deixo de acreditar em mim, sabe? Quando eu quero... porque apesar de ter toda esses acontecimentos, todas as coisas que estão acontecendo de uma maneira muito formidável, muito inacreditável na minha vida, então há muitos momentos em que eu, às vezes, quero deixar a peteca cair, que às vezes, será que eu devo mesmo continuar por esse caminho? Então, acho que às vezes eu também posso me colocar ali como entre aspas, uma certa vilã de querer desistir, de achar que talvez eu não vá conseguir tal coisa, ou não vá acontecer de certa forma. Então, acho que às vezes a gente tem esses tipos de pensamento, sabe? Então, acho que é o grande vilão, assim, para mim, e que eu estou citando isso também, inclusive, para que a gente tire cada vez mais esse tipo de pensamentos, de coisas, porque isso só vai nos diminuir, não vai fortalecer em nada. Sim. Esther, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, assim, foi maravilhoso, um episódio riquíssimo. Tô muito feliz de você ter aceito o convite de vir aqui participar do Protagonistas. E aí eu queria pedir para você deixar um recado para as nossas protagonistas e também a maneira como elas podem te achar para fazer contato com você. Aí você pode deixar naquela câmera ali. Sim, bom. Não, primeiro agradecer também. Muito feliz aqui de estar com vocês, de bater esse papo tão confortável, agradável. Acho que vocês continuem também com essa missão, porque eu também acho que vocês estão partilhando de um propósito de vocês, que é disseminar um pouco do trabalho, né, de diferentes mulheres. Então, Sim, primeiramente, obrigada. parabenizar vocês por Obrigada. isso. E, bom, um recado que eu deixo para vocês, mulheres protagonistas das suas histórias, acreditem cada vez mais em vocês, potencializem de alguma forma os seus sonhos. Eu sei que é complexo, os desafios, eles são gigantescos, mas confie no seu potencial. Eu acho que dentro dessa minha trajetória, a confiança, ela foi, assim, imprescindível para tudo que está acontecendo. Então, acredite, confie, lute. Não sei, acho que é isso. Sim, é isso. E se inspirem na história da Esther. É isso. Você tem uma história muito inspiradora. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Bom, e nós queremos também, para encerrar, agradecer aos nossos parceiros da LupaCast, que preparam toda essa estrutura para o nosso podcast acontecer. Se você tem ideia de fazer o seu próprio podcast ou de levar a estrutura de um podcast para o seu evento, falem com a LupaCast. Se você quer também fazer sua masterclass, transmissão de lives, canal no YouTube, enfim, a LupaCast tem a estrutura perfeita para você. Entre em contato com eles, LupaCast_oficial no Instagram. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, se inscreva no YouTube, é lá rapidinho, né? É lá só... rapidinho, gente. Pra vocês é rapidinho e pra gente faz muita diferença. E você também recebe notificação dos novos episódios. Então, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Spotify. Estamos em todos esses lugares, todas as plataformas. A gente se vê semana que vem. Muito obrigada e até lá. Tchau. Tchau, tchau. Protagonistas. O podcast é apresentado por Ariane Lobo, Edilene Ribeiro E Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Este episódio é um oferecimento LupaCast, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.